Eu vou entrevistar o jornalista Mino Carta, que é o fundador da revista Quatro Rodas, do jornal que hoje não mais existe, o Jornal da Tarde, depois a Veja, quando a gente podia dizer em público que lia Veja. Ele fez renascer a revista Senhor, fundou a revista Isto É, e também naquela altura se podia dizer que eu li na Isto É, e agora ele é o fundador e o responsável pela revista Carta Capital. Nós tentamos reproduzir aqui o ambiente em que ele costuma trabalhar na TV da Carta Capital, com um certo vinho branco, evidentemente italiano. Tinto. Na Carta Capital já está na hora do jantar. Ah, entendi. Então já começamos com o tinto. tinto. Mas você, na sua infinita generosidade, você omitiu um fracasso monumental da minha existência. Mas se eu omitir, é para ficar omitindo. Não, tem que lembrar. Porque foi um fracasso esculpido por Michelangelo em dia de grande inspiração, né? Realmente é um monumento, né? Que foi a tentativa de criar um jornal diário chamado Jornal da República. Jornal da República. Isso. E que não deu certo. Por quê? Não deu certo porque não tinha publicidade. Eu acho que era um bom jornal, era um jornal interessante, era uma tentativa de praticar o jornalismo honesto. Agora, vou usar uma expressão maravilhosa, a nível de publicação diária. Entendi. Isso. Então vamos começar a tratar do Brasil, não o romance de sua autoria, o Brasil, mas do Brasil propriamente dito. Você costuma dizer que o PT é igual aos outros. Por quê? Bem, eu costumo dizer que o PT nasceu em circunstâncias muito favoráveis à criação de um partido de esquerda, partido brasileiro de esquerda. A gestação começou de verdade durante as greves do final da década de 70, as grandes greves que criaram um novo tipo de sindicalismo no Brasil para apagar a péssima herança do peleguismo. Nesse momento começou a ser gestado. Eu sei que foi uma ideia de Lula. E criar o PT. Criaram um partido dos trabalhadores, né? E o partido acabou nascendo em função de uma reforma partidária imposta pela ditadura, que se destinava claramente a estilhaçar o MDB, que com o Dr. Ulisses tinha conseguido reunir todos os opositores, né? Então tratava-se de estilhaçar aquele partido. E de fato estilhaçou, a reforma estilhaçou aquele partido. Nasceu o PP do Tancredo, nasceu Tancredo e Olavo Setúbal, PT do Lula, nasceu o PDT do Brizola, que tinha sido estilhaçado, um furto, né? Porque entregaram o PTB para Ivete Vargas. Mas enfim, aí nasceu o PT. E no meu entendimento, o PT conseguiu criar realmente a ideia de um partido autêntico, de um partido de fato. Criou e realizou por completo. A imaginação foi cumprida, a ideia inicial foi cumprida. Então, e assim foi, até eleger Lula. Eleito Lula, o PT no poder, ele acabou se portando como todos os outros. Ou seja, como esses clubes recreativos
da Casa Grande, criados para alegrar alguns senhores. Mas onde e com que práticas ele ficou igual a todo mundo? Bom, em primeiro lugar, verificou-se que havia todo um tráfico, né? Um tráfico no sentido de colocar nos lugares devidos as pessoas desejadas, proteger este ou aquele, eventualmente partir para formas de corrupção, desde as mais sofisticadas até aquelas que se realizam no Brasil graças à presença das cuecas, né? Sim. Então é isso. A presença de cuecas, né? Cuecas existem. Para outra finalidade. Sim, se destinam a outra finalidade, mas há quem as use para transportar dinheiro, por exemplo. Mas o Lula é igual aos outros? Não, o Lula, bom, o Lula em Você conhece o Lula desde o tempo em que o Lula... 77, desde 77. E fui o jornalista que escreveu pela primeira vez uma reportagem de capa sobre o Lula. Na revista Isto É. Na revista Isto É. Aí essa entrevista foi uma capa de fevereiro de 78. Mas... Qual era o título da capa? Lula e os trabalhadores do Brasil. Por isso eu te digo, a ideia trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, era uma ideia que ele já tinha na cabeça então. Mas, de qualquer maneira, eu sou muito amigo do Lula e de alguma forma me honra ter percebido que o homem tem um faro político extraordinário, né? Ele foi um sindicalista muito eficaz, disposto sempre à negociação, mas ao mesmo tempo, se fosse necessário, capaz de enfrentar a briga, né? Como se deu naquelas greves, as de 78, 79 e nem se fala das de 80. E um quociente de inteligência altíssimo, né? Não é um homem de grande cultura, mas ele, inclusive, esforçou-se um bocado, aprendeu a falar corretamente em português, é um orador muito, muito eficaz e tem esse faro político extraordinário. O que ele tem de diferente do Fernando Henrique? Não, diferente do Fernando Henrique é um blefe tipicamente nativo, né? Nós somos crédulos, nós achamos que temos, assim, os gênios por aqui pululam, né? Inclusive no futebol, mas não é bem assim, né? Não é. Por que o Fernando Henrique? Não é. Antes de chegar ao futebol, onde eu sei que você... Não, o futebol para mim é importante porque o brasileiro tem uma mentalidade futebolística, ele enfrenta a vida como um torcedor de futebol, né? E quem sabe a gente possa aprofundar isso. Vamos aprofundar isso. Sim. Não, mas o doutor Fernando Henrique é um blefe total. Blefe total. Por quê? Porque ele é um mistificador, né? E que ganhou uma fama absolutamente imerecida. Ninguém nunca leu um livro do Fernando Henrique. Ninguém. A única coisa que alguém registra como importante na vida dele não é a obra dele, é a obra de um italiano do Chile chamado Faleto, que é... Enzo Faleto. Isso, que é uma história, aquela história da teoria da dependência. Isso. Ou seja, a teoria de tirar o sapato. A teoria que, no fundo, ele confirmou depois, na prática, né? Ele caía nos braços do Bill Clinton de uma forma tanto desbragada, eu diria, né? Quase carnal. Como diz, não, isso é uma expressão do Menem, que é da mesma linha ideológica. Certo. Ele que dizia que tinha com o Bush
uma ligação carnal. Carnal. Fernando Henrique, de certa maneira, reproduziu isso, com esse que você chama de Billy Clinton. Billy Clinton. A única pessoa no mundo que chama Bill Clinton de Billy Clinton é você. Mas eu gosto de chamar do Billy Clinton. Para mim ele é muito mais Billy do que Bill. Então, Minucarta. Billy. É o Billy de Bermudas. Eu, aliás, sempre imagino de bermudas. De bermudas, uma meia branca soquete. Isso é verdade. E um tênis enorme. Isso. Sim, enorme, assim. Número 48. Assim. É verdade. É como eu vejo. Não, certo. Talvez até um sapato de golfe. Peraí, Minó. Mas aquela meia soquete, entende? Vamos voltar. Que não consegue cobrir nem o começo da panturrilha. Minó, olha aqui. Ele tem panturrilhas descomunais, o Billy. Minó. Você diz que o Brasil não sobreviveu, não ultrapassou ainda essa divisão entre Casagrande e Senzala. E eu sei que você, por exemplo, é fã do estilo do professor Gilberto Freire. Mas eu pergunto, como insistir em Casagrande e Senzala? Você não admite que houve ascensão da classe C, que de certa maneira rompeu e ofuscou essa divisão tão assim aguda entre a Casagrande e a Senzala? Bom, voltamos ao Lula. Eu acho, sinceramente, que o Lula fez o melhor governo do Brasil republicano desde sempre. Desde Vargas? Não, Vargas fez um governo que foi brutalmente combatido, que culminou o governo, digamos assim, constitucional, que foi encerrado pelo suicídio de Vargas. Vargas, a meu ver, é o único estadista brasileiro. Mesmo quando ditador, e que Deus o perdoe por isso, porque ser amigo, por exemplo, do Filinto Miller é um negócio complicado, né? Mas ele teve um projeto de Brasil. O Lula não? Um projeto de estadista. O projeto do Lula se dá num outro momento, evidentemente. Então, por exemplo, o que é importante na política varguista é a percepção da necessidade inadiável da industrialização, entende? Então, criar condições para que essa industrialização possa se dar, né? Com todas as implicações, inclusive melhorando a vida dos trabalhadores. Mas, enfim, o Lula não teve a mesma oportunidade. Talvez ele pensasse dessa maneira quando ainda sindicalista. Mas o mundo mudou muito rapidamente nos últimos tempos. Muito rapidamente. Então ele se encontrou diante de uma situação diversa. E ele, no fundo, precisou dar uma no cravo, entendeu precisar dar uma no cravo e outra na ferida. O Lula. Então, ele fez o melhor governo, sem dúvida. Teve a felicidade de durar por 8 anos. Nós todos tivemos essa felicidade. E realmente o governo do Lula conseguiu tirar da miséria uns 30 milhões de brasileiros, talvez até um pouco mais. Agora, tirar da senzala? Tirar da senzala. Mas o estar na senzala não diz respeito simplesmente à questão material. Material. Por quê? O quê? A senzala vem para cá. Não, a senzala existe porque você, ao tirar esses 30 e poucos milhões de brasileiros da senzala, você não lhes entregou automaticamente a consciência da cidadania. Eles não são cidadãos, são ainda escravos, mentalmente escravos. O povo brasileiro não é somente de uma ignorância monumental, de uma infantilidade dolorosa, mas também ele é totalmente despido de qualquer consciência política. Não tem noção do seu poder, não tem condições de brigar. É de uma covardia
avassaladora. Covardia. Covardia. Ele é Diante do muito quê? covarde. Covarde porque ele levou no lombo a chibata por 3 séculos e meio. E a chibata deixou sinais inconfundíveis. É como eu vejo as coisas, não quero que você... Olha, concorde. você sabe que eu sou sociólogo. Você sabia dessa Posso circunstância? brindar você por isso? É claro. A sociologia. Ah, não, a sociologia, isso me alegra sobremanera. E eu tive um ilustre professor baiano chamado Costa Pinto. E ele, sem o seu brilho, a sua verve, a sua oratória, ele dizia que o último lugar de onde o subdesenvolvimento sai é da cabeça. Sim. É mais ou menos isso de que tratamos agora. Claro, porque o brasileiro ainda tem medo. Ele tem medo, ele acha que é assim mesmo, que é tudo tá certo, tá certo, tá certo. Ele leva paulada todo dia e acha que tá certo. Tá tudo bem, tô bem, Tudo bem? tudo bem. Ô, Mino, outra coisa. É isso. Você acha que... Aí vai pro jogo de futebol, tal, tá tudo bem, tal. Tem uma boa festa. Os caras vão pra pagode. Paulista. Não, e aí eles acreditam em qualquer coisa. Entende? Quem é esse povo que vai para Paulista, na sua opinião? A larga maioria vai por causa da festa. Disposto a acreditar em qualquer coisa. Por exemplo, nesse momento, eu percebo que Dilma é culpada por absolutamente tudo. Se porventura essa palmeirinha, de repente, morrer, essa palmeirinha que está na nossa frente, Sei. será culpa da Dilma. Ah, tá certo. É isso. E você acha que o Lula escolheu bem a Dilma? Eu acho, infelizmente, que não. Mas a Carta Capital apoiou a Dilma, porque eu Sem li. dúvida. Não, tem toda a razão. Eu li lá. Não, mas eu não vou também fazer minha culpa, porque não é isso. O ponto básico é o seguinte. Até hoje, eu não tenho a menor dúvida quanto à retidão da Dilma Sim. e quanto à boa-fé da Dilma. A Dilma acredita no que ela faz. Tá. Acredita. Então, esses são pontos que eu defenderei até o último além. Sim, mas e o governo da Dilma? O governo da Dilma foi, de alguma forma, um desastre. Porque, em primeiro lugar, ela não soube se cercar das pessoas que poderiam efetivamente ajudá-la a governar. Mas peraí. E não há mal nenhum nisso. Nós que trabalhamos em redações e que chefiamos redações, sabemos... Que Deus nos perdoe. É? Que Deus nos perdoe quanto a mim próprio. Bom, eu não sei, eu não creio que essa invocação ao perdão de Deus tenha sentido. Não, avante, Eu acho que avante. nós fizemos o nosso trabalho Tá bom, corretamente, eu tô brincando. sabendo que o jornalismo é um trabalho de equipe, Então, um governo é trabalho de equipe. Mas você Claro que não pode tá sendo ter injusto. alguém que tem... Eu Você digo... não está sendo injusto, por exemplo, com Eu o digo, Eduardo eu digo. Cardoso. É? O grande pensador, o filósofo, o jurista José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Você está cometendo uma injustiça dizendo que ela não sabe. Cardoso, vamos usar as palavras corretas, é um imbecil. Estamos diante de um cretino. Então, desculpe, isso é grave, depõe contra Dilma. Quer dizer, ela parece gostar de cercar-se de cretinos. Esse é um desastre ferroviário. Se não for um acidente aéreo. O Cardoso. Cardoso, exatamente. Não, você ri porque E o você Mercadante? é Não. inconsciente. É um inconsciente, você é Não, um e o irresponsável Mercadante, inconsciente. você não acha que ele é um grande economista? O Mercadante? Pergunta para o Delfim e para o Beruso que o aprovaram Na Universidade de Campinas. e que choram até hoje Ô, pelo Mino, pecado cometido. Vamos em frente. Você na Carta Capital, esse é um assunto assim.
paralelo, porque você há poucos dias me honrou com um depoimento muito incisivo e convincente no processo judicial que o grande banqueiro Daniel Dantas move contra mim. Você foi minha testemunha. Grande é pouco. É grande é pouco. Enorme. Enorme banqueiro. Ele manda no país. Pois é, isso que eu queria Ele perguntar. está por trás de tudo, de tudo. De tudo. Pegue qualquer operação policial que tenha ocorrido nos últimos 20 anos. Tirando, inclusive, aquelas que não ocorreram. Não. Não. Porque por Aquelas que exemplo, ocorreram, a maior bandalheira do Brasil de todos os tempos foi a história das privatizações, a privataria tucana, né? Aquilo é um negócio inenarrável. Por trás, quem? O senhor Daniel Dantas. Mas Daniel Dantas vai a Cayman, tempo do Fernando Henrique Cardoso, volta de Cayman, ele não vai para o Rio de Janeiro, onde ele reside, não vai para a Bahia, onde ele nasceu, não, ele vai para Brasília jantar com o Fernando Henrique no Palácio da Alvorada, entende? Depois, pensa, todas as operações policiais, combinando com o Satyagraha. Começou no Chacal. Pois é. Sim, claro, imagine. Todas. Quando eu fui dizer no meu depoimento que se o Brasil fosse um país sério, o Daniel Dantas já devia estar na cadeia, o juiz me advertiu. Mas isto aqui o Mino Carta já falou. Me antecipei, desculpe. Não gosta. Não. Desculpe se tirei. Mas você publicou na Carta Capital uma capa histórica, entre muitas, sim, que era a foto do Daniel Dantas de perfil assim, sorrindo. Embaixo escrito, o dono do Brasil. Dá para você reconstituir esse momento? Não, mas é toda uma... São, digamos, os últimos 20 anos na vida do Brasil, tem o Daniel Dantas como protagonista absoluto. Absoluto. E multipartidário. Não, ele está com o poder e aquele poder ele azeita para ter a liberdade de agir e se sentir efetivamente o rei do Brasil. Sim. Vejamos, por exemplo. Eu estive com... Isso eu conto tranquilamente, porque é a sacrossanta verdade, e eu tinha testemunhas. Eu estive com Paulo Lacerda, diretor, à época, da Polícia Federal. Diretor-geral. Diretor-geral. Final... Outubro ou novembro de 2005. Muito bem. Tinha sido apreendido o disco rígido. Do Banco Opportunity do Daniel Dantas. Do Banco Opportunity. Você sabe que o jornal Folha de São Paulo, quando se refere ao Banco Opportunity, sim, diz assim, Banco Opportunity, vírgula, ligado a Daniel Dantas, vírgula. Eu achei interessante, ligado. Carta Capital, vírgula, ligada a Mino Carta. Não é interessante essa... Gostei. Conversa fiada, ligada a Paulo Henrique Amorim. É ligado, certo, ligado. Bom, mas enfim, aí você dizia que o Paulo Lacerda... Estou com o Paulo Lacerda e pergunto a ele, e esse disco de rígido? A Satyagraha é posterior, né? Claro. Vamos entender direito. E o disco? Ele diz, o disco rígido está ali. Como ali? Ele aponta uma gaveta no escritório dele. Está ali. Mas o quê? O disco, o próprio disco? O disco que não está com a dona Ellen Grace, ministra do Supremo? Indicada pelo Fernando Henrique? Tá lá, sim, claro. Está lá, mas aqui tem uma... Entendi que era uma cópia, sim, que ele tinha cuidado de produzir para o deleite pessoal dele. Sim. Talvez à noite ele
passasse a ouvir o disco rígido. Não sei. Não sei. Onde estava a nona sinfonia do Beethoven. É isso. Quero dizer que eu tenho o maior apreço por Paulo Lacerda. Também. Além de tudo, é uma figura proba. Sim. Muito bem. Então eu disse, mas teve pressões para que esse disco rígido fosse entregue no Supremo e que eventualmente não tenha sido aberto e não tenha sido ainda. Teve pressões. Sei. E pressões que partiram de deputados, senadores, deputados e senadores. De todos os partidos. De todos os partidos. Interessante. De todos os partidos. De todos. Interessante. E algum ministro, porventura, teria se interessado pelo destino do disco rígido? Ele disse, sim, teve. Digamos, por exemplo, José Dirceu. Ele disse, sim, José Dirceu. Essa é a sacrossanta verdade. Barrabás, diria o Minucarta. É isso. Outra questão... Pelas barbas do profeta. Barbas do profeta. Minucarta, uma questão, já nos aproximamos aqui do final dessa primeira parte. Mas não sei, eu estou gostando, porque eu gostaria de acrescentar umas coisas mesmo que você não me pergunte. Não, eu gostaria sobre que o futuro. Não, é isso, mas está aqui já. Me agrada o futuro. Não, está aqui. Agora, não. Posso fazer uma pergunta antes do futuro? É o presente imediato. O ministro Gilmar Mendes, ele está ligado, como diria a Folha de São Paulo, ligado ao Daniel Dantas, porque ele deu 2 habeas corpus em 48 horas para tirar o Daniel Dantas. Operação Satyagraha. E aí agora... Eu vou contar outra coisa sobre a Operação Satyagraha, deliciosa. E aí ele não deixa provar a decisão já tomada pelo Supremo de 6-1 para acabar com o financiamento das empresas às campanhas eleitorais. Como você avalia essa decisão republicana do ministro Gilmar Mendes? O ministro Gilmar Mendes é uma das razões pelas quais eu gostaria de emigrar. Ir embora? Gostaria. Gostaria. Mas por quê, menino? Agora é muito tarde, porque já passei da idade para emigrar. Eu vou emigrar para o túmulo. A curto prazo. A curto prazo. Eu acredito que o tempo não existe. Essa é a minha tese. Eu tenho conversado muito com Einstein e disse a ele, e ele deu os retoques e tal, acabou formulando uma... físico nuclear. É isso. Não, ele acabou... Não. Bom. Desculpe, no Gilmar Mendes. No Gilmar Mendes. Muito bem. Não. O Gilmar Mendes é a demonstração do que é a justiça no país da Casa Grande e da Senzala. Ele é o perfeito representante de quem faz justiça no país da Casa Grande e da Senzala. Ele trabalha a favor da Casa Grande, obviamente, poxa vida. Aliás, eu acho que, de um modo geral, o Supremo acaba sempre trabalhando pela... A justiça no Brasil vai para a cadeia pobre e preto, né? Isso me parece que está claro. E prostituta? PPP? Sim, prostituta. Mas nem todas, porque tem umas senhoras que não sabem e são prostitutas. Minucarta, você chegou aqui ao Brasil... eu queria te contar essa história. Da Satyagraha. No dia em que Gilmar Mendes foi preso... Daniel... Não, é um lapso. É um lapso que eu teria gostado que os dois... É isso aí, o lapso foi diante. Isso, Daniel Dantas foi preso. Da primeira ou da segunda vez? A primeira vez. Primeira vez. Foi preso. Eu chego na revista e toca o telefone. Ergo com um gesto teatral o microinfame
levo ao ouvido e está do outro lado o ministro da Justiça, Tarso Genro. O ministro da Justiça? Justiça. Ele disse, viu o que nós fizemos? O que vocês fizeram? Prendemos o Daniel Dantas. Sim. Ministro da Justiça. Que está mais solto do que nós dois. Não. Ele me disse, prendemos, você viu? Chegamos lá. Eu fiquei muito alegre, naturalmente. Claro. Cumprimentei-o efusivamente. Puxa vida. Porque parecia ter sido ele próprio autor da prisão. Claro. Ele tinha colocado as algemas. Sim. E fiquei ali, né, observando o desenrolar do dia. Ingênuo como sempre, que essa é uma característica desse cretino que está na frente. Ingênuo como sempre, achei que era uma coisa que estava funcionando. Súbita, o ministro da Justiça te liga para te dizer, Mino, viu o que nós fizemos? Textual, hein? Viu o que nós fizemos? Aí foi como foi. Isso. Em compensação, diga de Tarso Genro, deu asilo ao famoso Larrapiozinho de Arrabalde, estuprador e, além de tudo, assassino, esquerdista por conveniência e pelo apoio de um senhor um pouco que levou muito soco, né? Porque ele lutava boxe. Você se refere a quem? Eduardo Suplicy. Não, estou falando do Cesare Battisti. Do Cesare Battisti. Que recebeu o apoio do Eduardo Suplicy. Então, se nós formos entrar e de uma francesa que escreve romances de coisa, que talvez tenha ido para a cama também com Pera. Olha aqui, rapaz. Mino, você chegou ao Brasil na metade do século passado. Sim. 1950, Perfeito, 46. 46. Agosto de 46. O Brasil mudou para melhor ou para pior? Além do Minhocão, o que mudou no Brasil? O Minhocão eu faço questão de citar porque é uma das obras da arquitetura que se inscrevem no livro da arquitetura mundial, assim como o Partenon de Atenas, o Panteão de Roma. Não, você esquece algumas coisas. Eu esqueço algumas coisas. Por exemplo, o Memorial da América Latina, temos que lembrá-lo sempre, eu lembro. E, aliás, o que o Niemeyer construiu em Ravello é uma coisa que realmente me deixa muito impressionado. Ele entendeu tudo sobre Ravello. Parece que ele nunca esteve em Ravello. E, imaginando o Ravello, ele fez aquele auditório. Mas os italianos conseguem ser extremamente cretinos em inúmeras oportunidades. Tá, mas vamos lá. Além do Minhocão, o que mudou no Brasil? O Minhocão? Não, Mino. O que mudou no Brasil desde que você chegou aqui? Melhorou ou piorou? Não, o Brasil era um outro país, completamente distinto do país atual. Era outro país. Outro país. Claro que a Senzala e a Casa Grande estavam erguidas. Mas era outro país, era um país que ainda não tinha sido devastado pela sanha imobiliária, as cidades ainda eram compostas. Uma homenagem à sua mulher, eu direi que eu fui à Bahia em, deixa eu pensar, seria o quê? 51 talvez. E era uma cidade deliciosa. À noite cheirava jasmim, vinha a viração, vinha e impregnava a cidade de perfume de jasmim. Que maravilha. Era uma cidade magnífica. Toda aquelas praias. Não, mas eu acho que Salvador é uma coisa que me marcou muito, porque aquelas praias que correm a partir do Farol da Barra e que acabam em Itapuã. Entende? Eu gostava muito de Uruguaicaíne, né? Claro. Gosto ainda. E tal, Itapuã e tal. Era tudo muito bonito. E muito tropical e muito bonito. Muito simbólico de um trópico esfuziante. O que fizeram em Salvador da Bahia é um exemplo da desgraça, da imbecilidade, da
crueldade, da ferocidade da Casa Grande. São Paulo nem se fala. Era uma cidade simpática, extremamente provinciana, muito simpática, muito pacata. Era um lugar bom de se viver. Virou essa bolja dantesca. Bolja? Bolja, são as boljas, né? Você precisa ler Dante. Bolja? Minha tia, por exemplo, não se casou com um coronel garboso e muito simpático. Porque não tinha lido Dante. Porque não tinha lido Dante. Mas o nosso navegante, o que é Bolja? Bolja é um dos, sono i gironi e as bolge. La bolgia infernale, é o lugar do inferno. Ah, o lugar do inferno. Agora, e para onde vai o Brasil, Mino? Não, a situação está ruim. A situação está muito ruim porque existem exatamente os brasileiros. Existe a Casa Grande e a Senzala. O Brasil seria melhor se não tivesse brasileiros. É como o futebol. Tá, chama 3 ou 4 técnicos estrangeiros e põe eles aí que vai ver o futebol brasileiro melhor. Mas voltando a essa Qual é sua que futuro pergunta, nos aguarda? Não, recentemente estava eu jantando com amigos e eles estavam alegres, prevendo o nascimento do Banco dos BRICS. Isso. Estavam contentes. O Banco dos BRICS. É a mentalidade futebolística do nativo, né? É a futebolista. Vem o Banco dos BRICS. O que significa o Banco dos BRICS? O Banco dos BRICS significa simplesmente que o Brasil, talvez, venha a se tornar súdito do Império Chinês. Gostava enormemente, adorava ser o súdito do Império Americano. E agora talvez vire súdito do Império Chinês. Que maravilha, que maravilha. Os dois amigos que jantavam comigo estavam muito bem impressionados com a história desse Banco dos BRICS. O que quer dizer o Banco dos BRICS com a China? Esse empréstimo da China à Petrobras foi feito como? Mas é óbvio que foi feito em cima do valor atual do petróleo, do barril de petróleo, para ser resgatado no momento em que o petróleo voltar ao normal, porque um dia volta. Ainda precisamos de petróleo, é uma pena, aliás. Que as entranhas dos dinossauros virem o nosso combustível, é uma coisa terrível. Mostra a porcaria em que o mundo afunda. Eu vou tomar a liberdade de encerrar essa primeira parte da entrevista. A liberdade? Não, comigo você sabe que você pode tomar todas as liberdades. Não é assim. Porque nós agora vamos encerrar essa parte da entrevista, e que foi Mino e o Brasil, e vamos iniciar uma segunda parte logo em seguida sobre Mino e Mino. Isso, Mino e Mino. Mino e Mino não sei o que significa, mas... Mino sobre Mino. Ah, tá. A respeito de Mino. Sim. Pode ser? Pode. Até breve.